Você que é Tech Recruiter ou quer se tornar Tech Recruiter, não precisa de um certificado. Você não precisa fazer graduação, pós-graduação, curso de Tech Recruiter, curso de inglês, nada disso. E eu vou te explicar por quê. Vem comigo? E aí, TR, tudo bem? Eu sou a Késia. Adoro falar sobre tecnologia, sobre pessoas, desenvolvimento pessoal e eu atuo como Tech Recruiter. E devido à minha experiência, eu criei um curso que se chama Profissão Tech Recruiter. Se você quiser saber mais, os detalhes estão aqui na descrição do vídeo. Ele é um curso de extensão que tem o certificado do MEC, beleza? E se você estiver assistindo esse vídeo em novembro, a gente está com uma promoção incrível de Black Friday, vale a pena conferir. E a partir de novembro, talvez você esteja assistindo em dezembro ou depois, a gente também criou uma nova modalidade que está super acessível, então vale a pena conferir também. Mas vamos lá. Você não precisa ficar chateado ou chateada comigo. É claro que a gente precisa estudar, a gente precisa sim fazer uma graduação, fazer uma pós-graduação, se fizer sentido para a nossa carreira, fazer um curso de inglês, o meu curso de Tech Recruiter, se você quiser fazer também, será muito bem-vindo, muito bem-vinda. Mas o que eu quero dizer aqui é que nada vai fazer diferença se você estiver interessado ou interessada apenas no certificado. O certificado é o que garante o seu aprendizado, é o que comprova o seu aprendizado. Mas se você, durante a sua caminhada, durante a sua jornada, não se preocupar com o que você está aprendendo, não adianta. O certificado vai ser só um papel. E quando você precisar colocar isso em prática, você vai se atrapalhar, você vai ficar para trás e não vai valer a pena o seu investimento. E eu vou falar por mim, por exemplo. Eu já fiz alguns cursos, inclusive faço hoje um curso de inglês em que às vezes eu não estou tão atenta, não estou tão focada. E eu sei que não adianta, tá lá, eu sei que não adianta praticar a aula ou fazer os exercícios se eu não estiver focada naquilo e realmente internalizar aquele aprendizado. É claro que a gente leva um tempo para aprender, não é da noite para o dia, mas a gente precisa ter em mente qual que é o nosso objetivo naquilo e aprender o máximo que a gente conseguir para colocar em prática no dia a dia, ok? Então não adianta, gente, não adianta ter 1000 cursos, postar o certificado no LinkedIn, fazer um textão de que conseguiu mais um, se formou, se aquilo talvez não faça sentido para você ou se você não absorveu nada. Então é sobre isso que eu quero falar aqui. E você deve estar se perguntando, mas você no começo falou que não precisava e agora você diz que precisava. Então entenda, esse vídeo é sobre atitude e não sobre a teoria, ok? Que é o que está faltando às vezes na gente para conseguir alcançar uma posição melhor, para conseguir a primeira oportunidade, talvez como Tech Recruiter. Então tem muita gente que reclama, tá difícil conseguir a primeira oportunidade. Eu sei, em todo emprego, em toda profissão, a primeira oportunidade é sempre a mais difícil de conseguir. Mas, se não tem experiência, não consigo a primeira oportunidade. Eu sei também. Mas uma das facilidades da nossa área, da nossa profissão, é que a gente consegue encontrar essa primeira oportunidade, mesmo que não seja de uma forma formal. Então, como? Através de um freelancer, através do estudo da vaga, praticando, através de cases, através de mentorias, através do networking. E eu vou falar sobre isso agora também. E eu quero dar 3 exemplos aqui que eu acho que vão deixar claro qual é o meu ponto de vista sobre isso. Como eu falei, eu tenho um curso e ele tem uma carga horária. A carga horária hoje é de 14 horas. E tem as aulas ao vivo, as aulas complementares, mas o curso gravado em si tem 14 horas. E muita gente vem e pergunta, qual é a carga horária? Então, assim, se você está preocupado com a carga horária, faz parte, eu acho importante, mas não deve ser só isso. Você deve se preocupar com o conteúdo, você deve se preocupar com a pessoa que está ensinando, você deve se preocupar com o que você vai absorver daquele curso, daquela formação. Então, eu acho que é um conjunto de coisas, mas o curso pode ter 1000 horas, pode ter 100.000 horas, pode ser a maior carga horária do mundo. Se você não tiver a atitude correta, se você não colocar em prática aquilo que foi ensinado, você não vai conseguir evoluir. É claro que você vai, alguma coisa ou outra você vai absorver e tudo mais,
mas você não vai conseguir evoluir talvez da forma para qual o curso foi desenhado, para qual o curso foi proposto e também para a forma que você conseguiria se você exercesse toda a sua capacidade de aprendizado, capacidade de atuar mesmo com aquilo que você estudou. Então, a tua atitude mesmo para colocar em prática o que você aprendeu. E tem coisas, gente, por exemplo, tem um exercício que às vezes é simples. Em cada módulo eu passo um exercício. E às vezes é uma coisa que a pessoa já sabe, porque ela já é uma sênior, um sênior e tudo bem. Então, tá, pode pular algum outro, sabe? Um ou outro exercício, mas a gente tem que estar aberto para aprender. Então, eu não vou assistir essa aula porque eu já sei isso. Mas talvez é nessa aula que você vai ter um insight, sabe? De alguma coisa, que você vai ouvir uma opinião diferente, um posicionamento diferente e que vai mudar a sua visão sobre um determinado assunto. Então, não se preocupem apenas com a carga horária, que ela seja apenas mais um item para que vocês avaliem aquilo que vocês precisam fazer. E o segundo exemplo que eu quero trazer é sobre mindset. Hoje a gente pode dividir o momento das pessoas em que tem mindset fixo e o mindset de crescimento. E por que eu digo dividir? Porque é possível mudar. Quando a gente fala de mindset fixo, a gente fala daquelas pessoas que falam: eu nasci assim, eu vou morrer assim e eu não vou mudar isso. O mundo é que tem que se adaptar a mim. Eu concordo que a gente tem que ter a nossa personalidade, eu concordo que a gente tem que ter o nosso jeito, a gente tem que ter realmente a nossa essência, mas tem coisas que a gente vai precisar mudar para conseguir se adaptar, para conseguir crescer e para conseguir evoluir. Então, é possível sim mudar o seu mindset de fixo para um mindset de crescimento. O que seria esse mindset de crescimento? As pessoas que assumem a responsabilidade para si, as pessoas que correm atrás das coisas independente das circunstâncias. Então, eu não tenho a ferramenta que eu queria, eu não vou trabalhar porque eu não gosto dessa ferramenta. Eu tenho um gestor X, então eu não vou fazer um trabalho legal porque eu não quero que ele leve os créditos. Gente, a carreira é tua. O que você fizer vai ser para o teu crescimento. É claro que, gente, tem gestores que são né? Que vão pegar, às vezes, uma ideia bacana que era sua e levar como se fosse deles, mas, cara, eu garanto que essas pessoas um dia vão pagar pela forma com que elas estão gerindo. E eu não digo pagar, assim, de vingança, eu digo de realmente acabarem não evoluindo, sabe? Então, quando a gente se estagna na carreira, a gente perde oportunidades muito legais, muito bacanas, em que pessoas que têm um mindset fixo não conseguem chegar e pessoas que têm um mindset de crescimento conseguem evoluir. Então isso serve para tudo, serve para nossa vida pessoal, para nossa vida profissional. E tem um livro que eu tô lendo que eu me inspirei para falar sobre isso, que é o Mindset. Inclusive eu vou deixar o link aqui na descrição dos comentários para quem quiser ver. E quando eu terminar, se vocês quiserem também, eu faço um vídeo sobre ele para a gente falar um pouco com algumas dicas que a gente pode trazer para o nosso dia a dia como RH, para o nosso dia a dia de carreira e tudo mais. E aí, quando eu falo de fazer realmente, não só no âmbito profissional, mas também no âmbito pessoal, eu quero dizer de coisas simples. Então, por exemplo, criar um novo hábito. Eu tô na luta aqui, gente, vou falar para vocês de verdade, para conseguir colocar de novo o hábito da leitura no meu dia a dia, que é uma coisa que eu amo, mas que eu acabei deixando de lado por N motivos, pela correria, pela falta de disciplina e também a questão da alimentação e dos exercícios. Então, é muito difícil para mim. Pensa numa pessoa que não gosta de exercício, sou eu, mas eu sei que Opa, bati aqui, né? Desculpa. Mas eu sei que eu preciso. Então, eu tenho que fazer isso. E eu tô nessa condição de mudar hábitos. Então, eu tô entendendo que eu preciso ter um mindset de crescimento. Que isso agora é dolorido para mim, que parar e fazer um exercício é chato para mim, mas que isso vai me trazer uma recompensa daqui a pouco. Então, mindset fixo, se você tem, começa a pensar com um mindset de crescimento. E a terceira e última coisa que eu quero trazer aqui, o terceiro e último exemplo, é sobre autonomia. E eu fui pesquisar o significado de autonomia e olha só que incrível. Capacidade de governar-se pelos próprios meios.
competência para gerir a sua própria vida, fazendo uso de seus próprios meios, vontades ou princípios. E o que eu quero dizer com isso? Sim, tenha um mentor, faça cursos, estude, peça ajuda, faça networking, mas tenha autonomia. Não dependa sempre de alguém para te carregar, para te dar a mão, para te puxar. E isso eu quero dizer tecnicamente e também quero dizer emocionalmente. Então, tem pessoas que precisam o tempo todo de elogios, de que as pessoas parabenizem pelo seu trabalho para que elas consigam continuar. Eu entendo, é bom quando a gente recebe um elogio, mas nem sempre você vai receber. Talvez você tenha um gestor, uma gestora que nunca te parabenize por um bom trabalho, mas que em contrapartida te critique por qualquer erro. Então assim, não deixa isso te abater, sabe? Trabalha isso no seu mindset e tenha autonomia para performar independente de quem vai te parabenizar por isso, certo? Eu sei que é muito difícil, gente, mas comece a pensar que você está fazendo isso por você. Você está fazendo o seu melhor por você. E tem uma coisa importante que eu queria destacar, que é o básico. Eu dou aula, como vocês já sabem, e geralmente, antes de começar, eu passo todas as instruções. Então, tem um PDF com as informações. Esses dias eu fiz um evento com algumas parceiras minhas, né, da área, com a Bianca, com a Leila e com a Dani, e a gente deixou todas as instruções também por várias vezes. E a gente percebe que talvez seja correria, talvez seja falta de atenção, talvez seja falta de autonomia, talvez seja falta de interesse, eu não sei. Mas que algumas pessoas simplesmente não leem as informações. E quando eu digo autonomia, eu digo coisas básicas. Então, lê a informação antes de perguntar. Talvez a informação está em cima da sua mensagem. E não tem problema perguntar também, tá, gente? Eu não tô falando aqui, não tem que perguntar nada. Não é nada disso. Eu tô falando que vale a pena prestar atenção e ter autonomia para buscar as informações. Então, às vezes, é um termo novo que você nunca ouviu falar. Sei lá, por exemplo, o que é SQL? Daí você nunca ouviu falar. Minha dica para você é, coloca no Google o que é SQL na tecnologia. Porque tem alguns termos que são iguais, não são só da área de tecnologia. Então, se você não especificar, vai aparecer qualquer tipo de coisa. Daí você faz uma pesquisa, vê o que é interessante ali, entende o conceito e depois você pergunta de uma outra forma. Então, você pode pesquisar alguns termos básicos e conseguir sair dali com um entendimento até para mostrar que você realmente está querendo aprender, sabe? E, de novo, eu vou bater nessa tecla aqui, tá? Eu não tô falando que não é para você perguntar. O mentor, a mentora, o professor, a professora estão ali para isso. Mas a gente precisa ter um mínimo de atenção e um mínimo de autonomia para buscar as nossas informações, certo? Então, um exemplo aqui, para vocês entenderem a diferença e que uma pergunta bem feita pode mudar a visão que você vai passar para as pessoas de si mesmo ou de si mesma. Exemplo, vamos supor que eu cheguei na empresa hoje e eu não tenho acesso ao e-mail corporativo, certo? Que eu estava falando com a pessoa pelo e-mail pessoal, com a empresa pelo e-mail pessoal. Então eu cheguei e eu vi que eu não tenho acesso e eu não sei por onde começar, eu não recebi essa informação. Então eu vou dar uma olhada, se eu recebi algum material da empresa, às vezes na contratação a gente recebe alguma coisa, algumas informações, às vezes é no onboarding, então dá uma olhadinha. Se você não recebeu nada relacionado ao e-mail, olha a diferença. Eu poderia simplesmente falar assim, como eu acesso o e-mail corporativo? Né? É uma pergunta super válida. E é uma pergunta que faz super sentido. Se você não sabe como acessar, obviamente você precisa de ajuda. É óbvio, né? Agora, olha a diferença de você perguntar assim, eu olhei o material que eu recebi, eu olhei os e-mails que a gente trocou e eu não recebi nenhuma informação sobre o e-mail corporativo. Você pode me ajudar? Como eu faço para acessar? Então, assim, mostra que você olhou, que você procurou e que você não achou aquela informação. Pode ser que ela esteja no material e mesmo assim você não tenha visto, mas isso mostra que você, pelo menos, teve autonomia para fazer o que você podia fazer e uma coisa básica. E isso serve para tudo, gente, para tudo.
tá bom? Desde um recado no grupo do WhatsApp, às vezes da tua gestão ou da tua mentora, do teu mentor, até a vida pessoal mesmo. Às vezes a gente combina alguma coisa com alguém, marca um horário, depois vai lá, que horas mesmo? Volta a mensagem, vê a hora e qualquer coisa confirma, a gente marcou tal hora, tá certo, né? Então assim, começa a trabalhar isso na tua vida se você quer ser Tech Recruiter, porque a gente precisa se atentar aos detalhes. Nem sempre a gente vai estar focado, nem sempre a gente vai lembrar de tudo, então passa a ter um caderninho e anotar. Sei lá, se você tem um tablet, anota no tablet para não perder as informações ou coloca direto no Google Drive, eu não sei. Mas pensa que você precisa criar autonomia para a tua carreira e para a tua vida pessoal. Então, a nossa carreira depende da gente. Pare de depender de terceiros, pare de depender do teu gestor, dos seus pais, de quem quer que seja, do seu cônjuge. É claro que a gente precisa, em alguns momentos, tomar decisões conjuntas, mas aquilo que você precisa fazer, que só você pode fazer, não tem jeito, você precisa fazer. Então tenha autonomia para isso, tá? Mas deu para entender? Vocês não estão mais chateados comigo do que eu falei lá no início do vídeo, é brincadeira, tá, gente? Eu não sei se ficou claro a minha mensagem aqui, mas eu quero que você evolua como pessoa e evolua como profissional, como eu estou buscando fazer. Todo mundo sempre vai ter alguma coisa para evoluir, para mudar e para aprender. E a gente vai errar mesmo, mas é o que a gente faz com os nossos erros que faz com que a gente evolui, com que a gente cresça, tá bom? Se você está assistindo esse vídeo e não está inscrito aqui ou inscrita no canal, faça isso. A maioria das pessoas que assistem ainda não estão inscritas, então me dá essa honra, tá bom? E se você tiver alguma dúvida ou quiser comentar alguma coisa, os comentários estão aí, a gente bate um papo. Um beijo!